Vocês participaram do Power Nossa. Couple? Vocês foram exatamente quem vocês são, não foram? Cara, O que rolou? Por Power que você tá Couple deu fazendo muito essa cara? problema, cara. Nós fomos do primeiro, né? É tipo Power Com o Gugu? Couple Raiz. Não. O primeiro, com o Não, Roberto foi Justus. com o Roberto Justus. Ele que apresentava. O primeiro. Não, nada contra o Roberto Justus. Não, Eu tô é lembrando da porque- primeira edição. O Foi. Roberto é um Foi- ótimo publicitário, sem dúvida alguma. Ele é top dos tops, Sim. assim. Né? E a apresentação, eu acho que ele não se dedicava tanto. Porque um apresentador de reality tem que viver o reality junto. No Aprendiz ele mandava bem. Bem demais. Muito Por quê? bem. É. Porque era a área de total ele, conforto era de dele, né? conforto, era empresarial. Na verdade, É a maneira cada que ele um realmente agia. no seu quadrado. Eu não vou conseguir me mexer metendo no negócio dele. É. Cada um no seu quadrado. Mas era interessante, porque assim, eu acho que ele tinha que viver mais o reality, porque aí o negócio ia andar. Mas- Passava melhor pra galera. Era isso. Aí nós fomos pro primeiro Power Couple. Na realidade, nós não íamos pro primeiro. Já tinha sido decidido que a gente não tava no Eu te primeiro. falo que é Deus. Aí- Eu fui num culto, Ah, isso é verdade. veio uma irmã, terminou esse culto na casa da Fabiana Carla, Na época. que era um culto de célula. Marcelo. E essas irmãs de revelação da igreja e tal. Ela entrou, você pode me dar uma carona? Na hora eu fiz assim, falei, porque já era tarde, sabe? E eu não gosto de ficar andando no Rio de Janeiro tarde. E era pra outro lado. Era da para nossa outro casa, lado. Eu né? falei, posso. Não, vamos. Botei ela e levei ela. Ela fez o culto todo. Atravessei quase que a barra toda, porque a gente estava lá no recreio e levei ela aqui. Ela, antes de ir embora, ela só falou assim no carro, só para vocês entenderem. Tudo bem, vamos fazer uma oração? Eu falei, tá, a gente acabou de sair de lá, vamos orar. Oramos, tal. Ela falou assim, olha só, eu tô vendo um contrato e 2 canetas. E não é pra depois, não, é pra agora. Eu falei, tá. E vamos embora. Só que eu falei pra ela, não é a Record, porque a Record já tinha dito pra gente Que não. que nesse Power Couple a gente não ia entrar. A gente estava participando de um projeto, que eles estavam guardando a gente com um projeto, projeto. Daqui a pouco liga e falou, não foi dessa vez, pode ser da próxima. E descartou. Beleza. Falei, isso não é. No outro vir outra dia a coisa. gente recebeu o telefonema da Record. Foi mesmo. Caiu um cara Meu Deus. de dentro do negócio, foi fazer um exame de coração lá, deu Porque a gente faz muito exame, né, pra entrar, né, no reality. deu um problema no coração, tiraram esse casal e colocaram a gente. E Nós foi entramos tipo no assim. primeiro, um contrato e 2 canetas. Porque a gente sempre assina, né? Nós dois assinamos Sim. juntos no mesmo contrato. Sim. Uma coisa E a doida. gente. Deus, que louco. Não, é tremendo. Porque quando Deus quer que você faça ali um movimento, ele vai Mas te ele te colocar onde avisa for, antes. né? Sim. A Bíblia inteira, ele sempre ele sempre avisou avisou. todo mundo. Ó, Ele sempre não avisou. faça isso que eu vou fazer isso. Olha, Babilônia, Sodoma e Gomorra, eu vou acabar com vocês, para. Acabou. Ele sempre avisa, né? Mas vamos lá. Ai, tudo bem. Aí, nessa vez, e foi tipo assim, isso foi numa quinta-feira, e sábado de manhã pra estar confinado 30 dias. Corremos A gente com teve tudo, um fizemos dia tudo. pra meio que organizar Mala, a nossa tudo. casa com as nossas 2 filhas, a Giovana ainda era menor de 18, né? E a Maria Eduarda? Isso Maria foi Eduarda em era 2016, novinha, era criancinha. Ela devia. A Maria Eduarda tava com 10, eu acho. Meu Deus. Nove. 4 anos 10 atrás, 4 anos atrás. Ainda mais Aí um o pouquinho. primeiro aconteceu, fomos pra lá, o pau comeu, minha filha, entrou lá. Quando eu olhei... Quem que tava lá nessa Bom, edição? Simoni com o namorado que já não tá mais, um noivo que não tá mais. Eita, A Gretchen com o português dela. que não tá mais. O Jean com uma esposa que não tá mais. Esqueci o nome O Marcos, o Marcos, como é que chama ele? Hoje eu tô bom de nome, viu, gente? Não tô fraquinho. não. Hoje, aham. Sempre. Vários casais, grandes casais. Não, tava o Popó com a... Popó com a mulher, com a esposa. que ele separou, depois voltou. O Túlio Maravilha Túlio com a... Maravilha com a esposa. Eram Não, só elenco 8 forte. casais. Não, muito forte. Elenco porque o que forte. acontece? E o que eles fazem? Eles botaram um elenco forte porque era um programa novo. Sim. E o nosso Power Couple, ele só passava terça-feira. E reprisava o de terça no sábado. Então ele não era um reality contínuo, como tá sendo agora. Tava um teste. Era um teste, na Record. né? Piloto. Um teste estressante, né? É. Pra gente. Porque aí foi a Gretchen com português, Simoni e o marido na época, ai meu Deus, quem ganhou foi o Jorge Laura. E, peraí. Tinha o menino lá, que eu esqueci o nome. Márcio. Mário Veloso. Mário Frias. Ah, o Mário Frias. Desculpa, Não, Mário Frias, Veloso, Veloso. Mário Veloso, Mário Veloso. com a Com menina a e tal. menina que ele tava também não estão mais juntos. Mas, e aí,
Quer dizer, era muito legal, assim. A proposta do programa é muito legal. Era muito legal. Muito legal. E com a Gretchen tudo fica muito melhor, né, gente? Ela veio Pelo aqui, amor a de gente Deus. Fica maravilhoso. Foi uma conversa Ela não era deliciosa. brincadeira. Não tem jeito, é muito divertido. Aquilo foi momentos maravilhosos. Cara, a gente ficou apaixonado por ela aqui. A Sim, Gretchen é sim, sensacional. Sim. A Energia Gretchen, boa. É verdadeira. Isso que a gente tá falando de quem é verdadeiro. ela a passou Gretchen do ela é ponto verdadeira. de ser julgada. Ah, não. A Gretchen não tá num ponto, ela já tá aqui em cima já, acabou. É. Quando terminou, eu falei isso pra ela. Eu falei, você não pode mais ser julgada, não pode. Você já tá num lugar onde as pessoas só têm que te respeitar quem você é. Entendeu? Ela fala, todo mundo deita. Acabou. Mas quem não viu é só procurar aí na E internet. bonita, É como engraçado, sempre, né? bonitona. Boa demais. Foi Tem engraçado. corpão, sempre teve aquele Linda. corpão. Mete um biquíni, o nego não acredita no Deus, tamanho do corpão. corpo dela. Tem o maior corpão, a Gretchen. Qual foi o B.O. que deu? O B.O. que deu foi o seguinte, a Simone, eu cheguei no carro, porque a gente ia no carro, e no carro não tinha microfone. A gente tava voltando de provas. Nem câmera. Nem câmera. Então a gente era levado para as provas e voltava de novo para Mansão Power. E que era no Morumbi e tal. No meio desse negócio eu falei para ela assim, pô, o que aconteceu lá com o negócio da Sônia Abraão, cara? Ter apoiado a Mara naquela situação lá da Fazenda, porque a Mara fez xixi na Fazenda, uma confusão do caramba. Aí eu falei, pô, a Sônia não deveria apoiar aquilo não, aquilo tá muito errado e tal. Mas foi um comentário que eu fiz com ela dessa forma. Que eu sempre tive uma convivência com a Sônia Abraão muito boa, muito boa. Com toda essa galera, né, na realidade. Com todo mundo, porque assim, a gente não tem problema, eu e a Andréia, com absolutamente ninguém. Verdade. Você não escuta falando... O meio artístico, graças a Deus, olha gente, a gente nunca tá, como é que eu falo, livre de algum problema. Sim. Mas assim, eu nunca tive com ninguém. A imprensa sempre gostou da gente, sempre tratou a gente com respeito e tal. Porque eu também nunca dei motivo, nunca falei num programa, sempre fui responsável com as minhas chegadas. Não tem ninguém que fala que eu sou irresponsável com nada, nunca, eu e a Andréia. Nós aprendemos a trabalhar com responsabilidade. Bom, maravilha, comentei isso com ela. O programa passou, a gente gravou e depois ele foi pro ar, certo? Nesse momento em que gravou, eu cheguei em terceiro lugar. Teve uma prova que eu fui fazer, eu acredito até hoje que eu ganhei aquela prova, mas vamos deixar passar por cima disso. Nós fizemos essa prova e, na realidade, fomos desclassificados do programa, tivemos que sair em terceiro. Tinha 8. Se eu passasse daquela prova, eu já estava para a final do programa. Só que a gente foi se tornando um casal, porque eu e o André, nós temos uma ligação muito forte. Muito complicado para o Jorge e para a Laura, que era um casal já jovem, de muito movimento, que inclusive estão separados também. E que na época tinha muita vitalidade, então todas as coisas deles eram muito rápido e ele muito bom de prova. Ele é o único de todos os Powers Couples que nunca deixou de cumprir uma prova. Ele fez todas as provas. Esse cara, pra mim, quando terminou, eu falei assim pra ele, falei, não vai ter ninguém igual você. E não teve. E não vai ter. Na história do Power Couple, ninguém igual o Jorge, porque a mulher era uma topeira, mas ele... Muito sagaz. Ele é muito sagaz. Muito inteligente. Muito. Qualquer prova que você colocasse ele saía. Ele ia fazer. No Escape 60, que foi o que me confundiu todo, ele entrou e fez a prova em menos tempo do que todo mundo. Inteligência do cara. O cara pra você ver, eu tinha tinha ido antes de entrar na casa do Power, eu tinha ido tinha sido convidado pra ele lá no Rio, porque é novidade. Estreia. Eu fui com a Giovana, com a Duda, pequena, com a amiga. Ele não quis ir. Se ele tivesse ido... Eu tinha entendido. A pessoa, tipo, porque ia quando olhar me jogou no negócio, era uma sala fechada. Você não eu entendeu. peguei a primeira coisa, estava escrito assim, viagem inesquecível. Parecia o bilhete que ela te deixou no hotel. Exatamente. Eu falava, oi, produção. Chamava as pessoas e ninguém, todo mundo em silêncio. Aí eu, viagem inesquecível. Aí tinha um quadro. Aí eu tinha que ir nesse quadro, atrás do quadro tinha uma mensagem, que eu abri o cofre, que o cofre tinha uma chave, que não sei o que. Bicho. Essa dinâmica você não tinha entendido porque... Não tinha. Eu fiz 4 das dinâmicas. Eram Quando 6. ele entendeu, foi tarde. Eu comecei a desfazer as coisas todas. Quando eu comecei a entender o que era, tinham mais 2 e não deu tempo. O Jean, na primeira, ele ficou batendo na porta o tempo inteiro, dizendo assim, roupa nova! Roupa nova, é o grupo que eu gosto. Roupa nova! E a porta não abria, ele ficou lá... Ele tinha que... Era um cadeado que ele tinha que adivinhar. E ele saiu e ainda falou Ok. assim, ô, velho, se me deixasse, ela tava lá até agora. Eu falei, Roupa não. Aí, nós saímos. Muito Enfim, louco. saímos do programa. Começou a se criar torcidas aqui fora a favor da Simone e a favor do Jorge e da Laura.
A Simone havia feito algumas coisas lá dentro que eu não gostei. E eu sempre fui muito amigo dela. E eu não gostei das atitudes dela. Então, tipo assim, ela foi jantar com o Jorge, coisa que a Gretchen jamais faria. Porque o Jorge começou a ver que ele tinha que se apoiar em alguém pra tirar a gente. Porque se ele não tirasse a gente, ele corria o risco de chegar no final, que era o público, e o público rebentar com ele, que a gente tinha mais foto lá fora. Ele queria ir com a gente. Eu não quero ir com vocês, eu não quero ir com vocês. Ele queria ir com qualquer um, menos com a gente. Era ameaçador. Pra ele era. Então aí ele foi conduzindo a Simone. A Simone tomou certas atitudes que eu não gostei, mas também falei no programa e foi embora. E ela tomou aquilo aqui fora como uma... Traição. Uma coisa pessoal. Traição, uma coisa pessoal. Levou mesmo pro troço pessoal. E as pessoas vieram me contar, mais chegadas, que ela foi lá e falou pra Sônia Abraão que eu disse barbaridades dela lá dentro do programa. Porque eu tava vendo um ataque muito, assim, explícito dela em cima de mim. E que foi uma coisa que se estendeu, inclusive, até pra Fazenda. Fazer a Fazenda também continuou. Que a gente chegou a chamar o Silvio Guerra. Eu chamei o Silvio Guerra e falei, Silvio, eu vou entrar pra Fazenda, sei que ela vai vir pra cima, e aí você vê o que juridicamente você pode fazer pra isso acontecer. Chegou nesse ponto? Nossa! Ela falava, ela me chamava de um nome lá que eu não sei o que era. Na Fazenda. Primeiro ela acabou com a gente todos os dias ela falava mal de mim no programa dela. Todos os dias. E tipo assim, é ela e os papagaios que estão em volta. Na época eram outros, né? Não são esses aí. Esses que estão agora aí atuais até são pessoas coerentes e tal, que até discordam dela em algumas vezes. Mas ela caiu dentro. Aí porque casal não sei o quê, casal de... sei lá, faltava chamar de casal de merda no programa. E as pessoas muito assustadas começavam a ligar pra gente, minha mãe vendo aquilo, meu pai, por que ela tá fazendo isso? Porque nunca nós fomos pessoas polêmicas de levantar esse tipo de situação. A gente nunca viveu disso. Se envolvendo nisso daí? Né? A gente nunca tinha esse tipo de situação. Certo. Então a gente se assustou muito com isso. Aí eu comecei a responder ela na internet. Ela falava de lá, eu respondia, porque eu não podia dar entrevista, eu não podia fazer nada, eu era proibido pela Record de qualquer programa. A gente... Eu tava com um contrato assinado com a Record, e eu tinha que esperar pra poder me explicar ou me defender. Sim. Porque eu não tinha como. Eu cheguei na internet e comecei a fazer vídeo. O vídeo tava 50 mil visualizações, 100 mil visualizações. Era um negócio monstro, porque o programa explodiu. Sim. E ficou uma guerra na internet. Então eu comecei a falar pra ela, Sônia, eu não tô entendendo os seus ataques. Então eu nunca fiz nada pra você, procura se informar. E ela, como defendia essa coisa da Simone, a madrinha do filho da Simone, eu não sei o que é, cara, se tornou um inferno. E quando eu fui pra Fazenda, foi bem pior. Pra Fazenda, ela perseguiu de uma maneira assim, quase que absurda. Aí o Silvio virou pra mim, teve um dia que já tinha material suficiente já pra entrar contra ela. Aí o Silvio me chamou no escritório, né, e nós conversamos, assim... por telefone, acho que foi até por telefone que ele falou comigo, acho que a gente não chegou nem aí pro escritório, que a gente tava morando em Minas já nessa época. E ele falou, cara, você, sei lá, você quer perder esse tempo? Você tá entendendo de abrir um processo, pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe, vai ter rolo pro teu lado, vai ter rolo pro lado, esquece isso. Sabe, parte pra frente, não fica dando atenção pra isso não. Mas teve gente que processou. Teve muita gente que entrou. E aí ela falava, não, é bom processar que aqui tem advogado me defendendo. Mas tinha gente também que podia se defender. E eu acho essas agressões que ela faz até hoje, né? Gratuita contra as pessoas. Por exemplo, a pessoa comenta sobre uma pessoa lá do Big Brother, ela diz, eu nem gosto desse cara, porque esse cara... Você não faz isso com o horário que você tem aberto. Né? Pra uma pessoa da linha... A pessoa tá em casa e leva um tapa. Uma opinião, você diz? Numa opinião, tipo, sem uma resposta. Entendi. Pô, eu tô aqui, aí, tipo assim, igual uma vez aconteceu que virou até um meme, acho que a Hebe confundiu acho que foi Hebe não, Ana Maria. Ana Maria, não foi? Confundiu. Não, tem da Hebe também. Era, eu acho que o Zé... de Abreu O Zé de Abreu ia no programa dela. E ela confundiu com o Zé Maia. Ela chamou Zé Maia. Aí quando ela falou, agora vamos receber... Zé Maia e tal. Zé Maia. E era o Zé de Abreu. Entrou e falou, olha, não tenho nada contra, mas eu sou o Zé de Abreu. Ela falou, desculpa, eu nem gosto do Zé Maia, porque o Zé Maia tomou uma porrada lá em casa, entendeu? Então, do nada. Uma gente, coisa... mas o que do nada. Até virou uma época
mais ou menos na isso. nossa época isso era um meme. Então, assim, eu acho essas coisas muito agressivas. Sabe? deixa ela falar. Nos colocamos numa posição de resguardar. Então Sim. deixamos ela falar. Sim. Sim. Deixamos falar, até cansar. E não nos defendemos mais. Porque não tem o que Não você tinha diz. mais. Não tem o Aí que você dizer. ainda falava pro pessoal que me segue, pessoal que segue, né? Pra não ir na página dela. Deixa Pra não ficar discutindo, não falando nada. A melhor E coisa. foi assim que aconteceu, quer dizer, até a própria Record entrou em contato comigo depois e falou: Conrado, não, faz isso não. Entendeu? Deixa dá pra lá, palco, né? não dá palco, deixa pra lá isso acontecer. Saquei. Então foi isso que aconteceu nesses reais